endereço, só mudou de prédio. Realize tudo com conforto e segurança, porque a JR resolve. E trabalhando também em nome de Uninter, Centro Universitário Internacional, com mais de 400 cursos de graduação, pós-graduação e extensão. E com cursos grátis também. Você pode se dirigir ao Polo Salgueiro aqui na Avenida Antônio Angelini, de frente ao Bradesco. Tem vários. Você vai fazer o Enem, tem um pré-vestibular, pré-Enem, gratuito na Uninter. Então não perde tempo não. São aulas ao vivo, com toda a qualidade, conteúdo atualizado. Só os alunos da Uninter ganham laboratórios portáteis, curso de inglês, Microsoft Office 360, Adobe gratuito, livros físicos ou digitais. E para ficar melhor, a Uninter é a EAD nota máxima do MEC e EAD mais premiada do Brasil, Uninter. O telefone é 99653359, é o telefone WhatsApp do Polo Salgueiro. Então não perde tempo, entre em contato com a Uninter. Lili, vamos soltar a vinheta da entrevista da semana, que a gente vai começar a bater um papo agora. Você, como diria Magno Martins, você que gosta de política, se liga aqui comigo. Entrevista da semana. Entrevista da semana. Entrevista da semana. Gente, a entrevista da semana de hoje, como eu falei no início do programa, não vai ser bem uma entrevista. Você sabe que a Salgueiro FM, com esse papel democrático, com o papel de levar informação para os nossos ouvintes através dos anos, tem se destacado, sendo referência regional no que diz respeito a acompanhar e levar informação sobre a política pernambucana e a política do Brasil. Nosso intuito aqui no programa não é levantar bandeira, não é influenciar para A ou B, mas levar informação para que você, no seu entendimento, com a sua cabeça, com que você acredite ser melhor para você, né, para a região, para o seu povo, para as pessoas que estão com você, para que você tome a sua decisão. Então, a partir de hoje, nos próximos 4 sábados, nós vamos debater tudo que acontece na política, como nós estamos vivendo políticas, uma eleição a nível nacional. Nós vamos falar do quadro nacional, estadual e, claro, levando a opinião, partindo como base das sabatinas da Salgueiro FM. Nesses últimos dias, a Salgueiro FM entrevistou todos os candidatos, os principais candidatos ao Senado, não é? E nós vamos debater aqui hoje, além de outros assuntos, com meus amigos Guilherme Magalhães e com Vinícius Oliveira, que brilhantemente apresenta as sabatinas, junto com a nossa amiga Jeane Cardoso, que já está confirmada no próximo sábado aqui com a gente para falar das sabatinas, além de convidados que nós vamos trazer também para brilhantar e trazer outras opiniões. E aí, esses convidados, esses terão ideologia e partido e bandeira, né? Nós vamos fazer uma relação. E você que está me ouvindo agora, você quer participar? Entre em contato com a gente, que aí nós vamos tentar fazer da melhor maneira possível. Já falei demais, é hora de dar bom dia aos nossos convidados. Professor Guilherme, Vinícius Oliveira, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso programa. Primeiro, bom dia Darlando, Vinícius, nosso amigo Lili, mais uma vez juntos nesse projeto, nossa amiga Jeane também, mais uma vez nesse projeto que tem de tudo a... Deixa eu trocar de microfone, esse microfone não está muito bacana não. Mais uma vez, bom dia a todas e todos, ouvintes da 102.9, Darlando, Vinícius, Lili, nossa amiga Jeane. Satisfação estar mais uma vez aqui nesse projeto da 102.9. E hoje vamos começar a falar de um assunto que é o assunto que está mais na boca do povo. Está começando a esquentar, até tempo atrás estava morna. Isso aqui é algo de salvo-conduto de nós todos, que a eleição estava morna e ela começa a dar ganho de uma visibilidade maior, alguns assuntos que estão levando à tona, e isso está repercutindo de forma a massificação para chegar ao eleitor. Então, eu acho que essa conversa aqui tende a ser uma conversa bem positiva
e mostrar a realidade do quadro político nacional e estadual. Exato. Agora, Vinícius, vamos começar dando o seu bom dia, né? Você já está aqui na manhã da 102 a semana inteira, fazendo aquela comunicação que a gente já conhece, né? Que te garante a audiência e a liderança da audiência, principalmente na manhã inteira aqui na 102. Aí o seu bom dia já vai ser bom dia com pergunta. Como é que foi pensado e como é que foi trabalhado nos bastidores as sabatinas aqui da Salgueiro FM, que tem presença confirmada de todos os principais candidatos? Fala pra gente. Bom dia, Darlando. Bom dia, professor Guilherme, nosso querido Lili Bolero, a nossa audiência no rádio, no aplicativo, nas nossas redes sociais. Você começou sua fala de uma forma muito feliz, porque você falou do protagonismo que a Salgueiro FM tem nas eleições, que não é de hoje, né? Se a gente parar para analisar e fazer uma busca rápida, é a única emissora do Sertão Central. Veja quantos municípios nós temos no Sertão Central, né? E é a única emissora do Sertão Central a promover esse tipo de sabatina. Por quê? Porque dá trabalho, porque é algo delicado, porque muito do que é falado na entrevista atinge algumas pessoas, de repente algum candidato dispara ali a sua artilharia contra... Até agora não tivemos isso, mas a campanha está se afunilando. Os principais nomes para o governo do estado ainda falarão. Outra coisa, nós encerramos na sexta-feira a sequência com todos os candidatos ao Senado, com exceção de André de Paula. Os principais candidatos ao Senado da República falaram ao Sertão Central através do microfone da Salgueiro FM. Mas o André de Paula não falou por quê? O André de Paula não falou, para deixar bem claro, por uma questão de agenda. A gente não sentiu uma dificuldade da assessoria de André de Paula. A gente não conseguiu encaixar as datas que nós tínhamos disponíveis com as datas da agenda do candidato ao Senado. Então, para deixar bem claro, para depois ninguém dizer, não trouxeram o André. Ele foi convidado, todos os principais pontuados e que têm representatividade no Congresso Nacional foram convidados pela nossa redação. Já que a gente está falando da sabatina, os convidados recebidos aqui, ou ao vivo, ou por telefone, via tecnologia, né, foram os candidatos Guilherme Coelho, do PSDB, faz parte da coligação com a Raquel Lira, o senador da coligação da Raquel Lira, Carlos Andrade Lima, do União Brasil, que é o senador da campanha do Miguel Coelho, a Tereza Leitão. Eu estou dizendo na hora da entrevista, viu, gente? Para depois dizer, porque eu disse o meu primeiro. Tem, Pasme, até isso. Até isso. O que está dizendo? Isso foi, Vinícius vai já dizer, mas a sequência de entrevistas foram essas. Então, por favor, Tereza Leitão, do PT, da chapa com o Danilo Cabral, Eugênia Lima, do PSOL, da chapa do João Arnaldo, salgueirense João Arnaldo, fazer o registro, né? E terminando com o Gilson Machado, do PL, da chapa do PL, com o Anderson Ferreira. Vinícius, agora explique como se deu essa sequência de entrevistas, você está à frente desse projeto junto com a nossa amiga Jeane, Ricardo. Só uma rápida ressalva, Darlan. É importante a gente dizer que essa coisa da sabatina não é o início, é a continuidade. Porque desde a pré-campanha a gente ouviu os mais envolvidos, os que têm uma ligação mais forte com o Salgueiro. E aqui fazer uma alusão muito importante também ao companheiro que apresentava o Política em Foco, que ouviu diferentes forças políticas, inclusive grandes nomes aí da política pernambucana e nacional. Exato. Então, para reforçar isso, nós tivemos a preocupação e a delicadeza de fazer por ordem de sorteio, meu caro Darlando, meu professor Guilherme, todos aqueles que são de Salgueiro, porque aqui a disputa é mais acirrada, ela é mais polarizada, ela tem muito de 2020, tem muito de 2024, então a gente, em comum acordo com as assessorias, nós sorteamos os candidatos de Salgueiro. Os candidatos ao Senado, a gente foi muito na questão das agendas, porque muitas vezes o ouvinte não tem essa compreensão, mas priorizam, na maioria das vezes, as emissoras que chegam a um público maior, para não dizer as emissoras da capital e da região metropolitana, né? Fora as TVs. Nesse período é muito importante você ter palanque, você tá no microfone que chega a muita gente,
Geralmente, vamos lá, vamos usar um português aqui muito claro. Entre a Rádio A e o Jornal da Globo, o cara vai pro Jornal da Globo, né? Porque vai conseguir chegar a um número maior de pessoas. Exato. Bom, vamos começar falando das sabatinas, destacando a primeira, o Guilherme Coelho, né? Guilherme Coelho, ex-prefeito de Petrolina. De certa forma, ele até rachou com o grupo da família, né? E assumiu, inclusive houve até algumas farpas, né, lá atrás, mas está na chapa da Raquel Lira. Vamos perguntar qual o grande destaque da entrevista, qual foi os pontos que vocês acharam mais relevantes da entrevista do Guilherme Coelho, que eu posso até dizer assim, ele estava um pouquinho apagado no cenário e de repente aparece na chapa da Raquel junto com a Priscila Krause. Exato, Darlando. Eu acompanhei, a gente acompanha, e faltou uma citação aí de Guilherme Coelho, ex-deputado. Exato. Prefeito de Petrolina por 2 vezes, ex-deputado, candidato a vice-governador, candidato a deputado, perdeu, e a última, essa adesão à questão do palanque da candidata Raquel. É um ponto de costume de Guilherme Coelho, eu acompanho todas as entrevistas dele, e ele sempre debate a questão do projeto Pontal, que é um projeto de irrigação, onde incentiva a questão do agronegócio. Ele falou muito em cima desse ponto, o resgate da questão da água, o ponto de manutenção do agronegócio em Petrolina, mas eu achei Guilherme um pouco tenso. Também achei que Guilherme ele não conseguiu se desvencilhar, obviamente, a questão da família Coelho é uma família forte, certo? O pai dele, Oswaldo Coelho, foi político, e ele estava aqui meio nervoso, tenso, e ele não estava conseguindo passar um pouco de segurança. Porém, as ideias dele, sempre em cima da questão do projeto Pontal, do agronegócio e da questão da política nacional, que ele deteu muito isso. Ele quer se tornar um senador para levar o desenvolvimento em todas as regiões do estado de Pernambuco, e disse, se eleito, vai bater na porta de cada ministro, independente de quem for o presidente. Isso é óbvio, o trabalho do senador é alocar recursos, independente de quem esteja. Eu me lembro até uma frase dele, que ele disse assim: eu sei os caminhos de Brasília, não é? Não, todo mundo sabe os caminhos de Brasília. O problema é que tem pessoas, me desculpem o que eu vou dizer, mas tem pessoas que utilizam os caminhos de Brasília e não faz o que tem que fazer, certo? A gente vai fazer uma alusão a Petrolina, porque Petrolina ela cresceu, independente de quem estivesse no poder, ela cresceu pela sua vocação, o agronegócio. As frutas do São Francisco são um projeto pontuado, importante, que enriquece a região, certo? Todo e qualquer prefeito que chega em Petrolina vai ver uma importância. Lógico, tem prefeitos que sabem transformar o que tem numa forma de expectativa maior. Então esse foi o fato que eu achei que ficou faltando do candidato Guilherme Coelho do PSDB. Vinícius, fala das tuas impressões da entrevista com o Guilherme Coelho, a sabatina com o Guilherme Coelho, o que aconteceu no dia... Foi a primeira entrevista, dia 1º de setembro, exatos 10 dias. O Guilherme Coelho, ele é um homem experiente na política pernambucana, né? Como ele disse, ele conhece os caminhos de Brasília. Meu amigo Zé Urubu, pai de Marcondes, aniversariante de ontem, também conhece perfeitamente, né? Todas as regiões desse país. Uma coisa que eu achei muito interessante na entrevista com o Guilherme foi que ele conseguiu se sair de uma situação que poderia ser uma casca de banana para ele. O que é que acontece? Eu pergunto, candidato, como é a política? Ela é um ambiente complicado contra os adversários. E como é ter adversários da sua própria família na política? Ele podia ter falado mal dos primos, dos irmãos, ele podia ter escorregado ali numa casca de banana. Ele disse, não, a gente é família, mas não estamos no mesmo palanque nesse momento. Até ontem ele tinha secretarias, inclusive, na prefeitura de Petrolina, mas conseguiu se sair sem deixar para o eleitor a imagem de um cara
que tem dificuldade até mesmo na família, que todos nós temos. Mas quando a família tem muito conhecimento no Estado e muito poderio num berço político como é a região do Vale do São Francisco, essa briga com certeza tem mais evidência. Ele conseguiu se sair dessa pergunta com muita tranquilidade e com muita diplomacia. Em nome de Rocha Material de Construção, Uninter, Centro Universitário Educacional e JR Resolve, vamos falar agora sobre a sabatina com o Carlos Andrade Lima, que foi, eu acredito que entre os candidatos a senador, eu acho que ele foi um dos últimos a serem escolhidos ou apresentados. E para o eleitor, principalmente o sertanejo, ele ainda é um pouco desconhecido, mas aí isso é uma... Talvez seja eu ser desconhecido para mim, não para o grande público. Essa batata eu vou passar para o professor Guilherme. Essa batata você passou bem, porque Carlos de Andrade Lima, advogado recifense, pai, e o seguinte, Carlos ele sai de um momento, ele saiu da eleição, da última eleição de prefeito do Recife, aonde vem com o nome na região metropolitana mais reconhecido, mas vem para o sertão desconhecido. As ideias muito proveitosas, ele fez um papel distinto do que outros fizeram. O que sobrou da campanha ele devolveu, isso é fato. As ideias de Carlos de Andrade Lima são ideias muito inovadoras, principalmente a questão da habitação. Habitação, educação. Então, esses pontos nas colocações do candidato foram pontos inovadores. Mas qual a grande dificuldade? Ele não é conhecido na região que o candidato dele é conhecido. Por quê? Todos nós conhecemos Miguel por ser prefeito de Petrolina e tem uma invasão muito forte aqui em nossa cidade. Então isso transforma o candidato, obviamente, conhecido. Mas o fato de Carlos de Andrade Lima, ele não conseguiu ainda somar, tanto é que nas condições das pesquisas ele está um pouco abaixo até mesmo do Guilherme Coelho, e isso demonstra esse desconhecimento nessa parte tão importante e que é onde tem um eleitor mais orientado, mais preocupado em saber quem ele vai votar. Então, nessa situação, Carlos ele se saiu bem melhor do que Guilherme Coelho, mas a situação é o fato do desconhecimento. Por isso que você abordou essa situação da relevância do fato de Carlos de Andrade Lima. Vinícius Oliveira, diga suas impressões sobre a sabatina do Carlos Andrade Lima, do União Brasil. É um novo nome, né? Um nome que é apresentado e que tem um potencial de crescimento, talvez não nestas eleições, mas futuramente. De repente é um talento que se descobre na política pernambucana. Sobre a entrevista, pegando o gancho na sua pergunta, professor Guilherme, eu acho que a escolha do nome foi extremamente proposital. Ele não é conhecido no sertão, Miguel é. Miguel não é tão conhecido na região metropolitana, Carlos é. Então, olha, Carlos, tu pede voto para mim aí, e eu, Miguel Coelho, peço voto para tu aqui. Se isso na prática está acontecendo, aí são outros 500. Mas eu imagino que a estratégia tenha sido essa, um nome que não é tão conhecido aqui, e vice-versa em relação a Miguel na região metropolitana. Exatamente. Então, esse foi o segundo sabatinado com a entrevista dos senadores, aqui a sabatina com os senadores, e a terceira, o terceiro candidato, no caso a candidata, é a candidata que está liderando a corrida, segundo as pesquisas, né? A candidata Tereza Leitão do PT tem 25%, né? Em média 25%. Os números, volta e meia sai uma pesquisa diferente, esse número é possível, mas em média 25% a candidata Tereza Leitão. E aí eu passo a palavra para o professor Guilherme falar sobre a sabatina da candidata. E eu quero lembrar também que a gente está ao vivo também no Instagram, no blog do Vinícius Oliveira, né? Vocês estão me vendo com filtro, eu estou parecendo com Fábio Assunção, olhos azuis e cabelos grandes. E brancos também. Okay. Vamos lá.
A sabatina da candidata Tereza, eu acompanhei também. Vale ressaltar um pouco da biografia da Tereza. Ela é pedagoga, certo? Ela milita já há algum tempo nessa questão da parte da educação e da parte da questão dos professores de Recife. Ela foi professora do Sintep e do Simprev, certo? E isso aí deu uma visualização maior para a Tereza. Ela já está no 5º mandato de deputada. As colocações da candidata Tereza foram pertinentes porque a cada ponto que ela dava, ela dizia aonde estava, qual foi a questão da prerrogativa em âmbito nacional e a solução. O ponto negativo dela é que ela, se eu reparei, se os demais não repararam, foi uma observação minha, mas pelo acúmulo que ela tem, todos, não só ela, todos, ela estava muito cansada, certo? No físico, mas as ideias de Tereza, elas mostram a questão da educação, é a bandeira que ela vai levantar. E, sendo eleita, ela disse que vai, juntamente com o presidente Lula, a fazer uma grande mudança nesse aspecto da educação e das mulheres. A relevância que Tereza tem é que ela está somando, pela pesquisa que está aqui na palma da minha mão, que eu mandei para Vinícius e não mandei para você, me desculpe, mas pela última pesquisa, a candidata do PT tem 22,6%, certo? E o candidato Gilson tem 17,9%. Hoje essa briga está pau a pau, mas essa semana saiu uma pesquisa que ela tinha 25% e a soma dos demais dava 24%. Ou seja, Tereza está pontuando bem numa pesquisa porque ela está sabendo aglutinar a força e isso está levantando o nome dela. Então isso é que faz com que Tereza fique com a dianteira, a ponta da pesquisa. Ela está sempre pontuando bem em todas as pesquisas. Então isso é o cenário que a gente demonstra nela. Tem um quadro interessante de todas as pesquisas para senador, e aí eu vou voltar para o nome de Tereza para passar a pergunta para Vinícius. Tem um quadro interessante que todas as pesquisas para o Senado, se você somar todos os candidatos, fica em média ali 40% a 50% de votos branco, nulos e indecisos. É um percentual muito alto. Se você pegar em conta a pesquisa do Datafolha de ontem, que foi divulgada ontem, que diz que 70% dos brasileiros, 72% dos brasileiros, em média, já estão com voto definido e não vão mudar mais para presidente. Então é uma disparidade muito grande. Mas a gente fala já de pesquisa, que inclusive o Ferreirinha mandou uma pergunta aqui, inclusive sobre pesquisa, mandar um abraço para o Ferreira. Eu achei na entrevista da candidata Tereza Leitão que ela abraçou muito a questão da polaridade. Todas as respostas dela, ela criticava o presidente e falava bem do ex-presidente Lula e dizia que ia fazer as coisas junto com o Lula. Foi só uma impressão minha, Vinícius, ou você... Não é uma impressão sua, nem dos ouvintes que evidentemente também notaram isso, né? A Tereza é uma mulher experiente na política, tanto é que há tanto tempo tem mandato garantido na Alep, cinco mandatos garantidos na Assembleia Legislativa de Pernambuco, ou seja, não é qualquer candidata que chegou agora e aterrissou. Ah, mas eu nunca vi Tereza Leitão, mas em determinadas regiões do estado ela é muito forte. Você lembra que eu falei do Guilherme Coelho que não escorregou ali numa casca de banana? A Tereza, talvez pelo cansaço da campanha, ela escorregou nessa casca de banana. Quando perguntei, apresentei uma manchete de um blog estadualmente muito lido, da coluna do Jornal do Comércio, uma pesquisa que mostrou Marília Reis como mais sincera, e logo depois Tereza Leitão a chamou de vazia e enganadora. Li essa manchete e disse, candidata, por que tanta agressão, por que a senhora está tão arretada, para usar um linguajar bem popular, com a sua ex-aliada? Até ontem vocês estavam de mãos dadas. Aí ela escorregou na casca de banana e disse que não tinha conhecimento. Onde é que está? Blog de Jamildo. Se a senhora quiser, eu mando o link agora para o WhatsApp da senhora. E acontece que depois ela me pediu, sim, através de sua assessoria, ela disse, ô Vinícius, aquela colocação que você fez, manda o link. Eu digo, pois não, mandei, porque quando a gente faz uma pergunta, a gente faz com toda a segurança de quem se preparou para... Embasado, né? A gente não
não faz brincadeira. E ela disse que ia procurar se inteirar do assunto, que não estava sabendo, mas disse, olha, não tem por que mimimi com agressão, por agressão. Eu também sou muito agredida, me chamaram de velha, sabe que eu não podia ser candidata a senadora porque eu sou velha e tal, e rebateu essa pergunta em relação à agressão. O que soa contraditório, porque a gente vive, a gente que tem um pouquinho de juízo, que faz a imprensa nacional, olha, cuidado com a polarização, cuidado com os excessos, cuidado com os extremos. Ela, enquanto representante do Partido dos Trabalhadores, diz não à violência e, de repente, entende? Entendi. Inclusive, eu achei interessante quando ela respondeu, Jamildo me ama. Jamildo vive falando de mim. Falando de mim, ele me ama. Eu achei interessante essa colocação dele. Mas essa foi ela é a candidata que está liderando as pessoas. Tem um fenômeno interessante que a gente vai poder pontuar daqui a pouquinho. A partir de tanta coisa para falar e a gente tem que terminar o programa para o dia eleitoral. Eita, rapaz, o tempo tá voando, viu, Lili Bolega? Acende o fogo da galinha, viu, Xuxinha? Da galinha de capoeira, que nós vamos lá, vou levar. A hora Vinícius Oliveira é mesmo que raposa, para comer galinha de capoeira. Eita! A quarta candidata que foi recebida aqui na Salgueiro FM foi a Eugênia Lima, do PSOL, na chapa do nosso amigo João Arnaldo Novaes, aqui da cidade de Salgueiro, né? Em nome de Cachaça Caranguejo, do nosso amigo Ricardo e Alfa X Concursos, eu quero as impressões de vocês sobre a Eugênia Lima. Ela manteve aquele discurso um pouco mais forte da esquerda, ela teve mais moderada. Como foi a sabatina da Eugênia Lima, professor Guilherme? Eu posso falar de Eugênia Lima, se ela estiver me ouvindo, coisa que é muito difícil, mas Eugênia Lima é minha conterrânea. Eu residia num bairro, ela residia no outro, eu conheci Eugênia Lima há bastante tempo. Então essa gente tem um conhecimento mais à parte, mas já vão há mais de 15 anos que eu não a vejo. Eugênia Lima, ela vem de uma linha muito interessante, que é o PSOL, e essa linha do PSOL é uma construção em cima da questão da renda básica. Eu estava lendo o plano de governo lá de João Arnaldo, e isso demonstra essa questão dessa preocupação, porque hoje uma parcela significativa. E eu percebi que ela trouxe algo de novo nessa questão da renda básica, mas ela vai também de encontro com a questão nacional. Os opostos, Lula e Bolsonaro, que é sempre a temática que estão batendo. Mas eu achei de relevância as colocações dela por causa disso. Ela é uma pessoa nova, inteligente, ela sabe aglutinar novas ideias, e ela incorporou bem quando ela quis se candidatar ao Senado e levar essa prerrogativa ao Senado Nacional, se for eleita. Vinícius Oliveira, fala um pouquinho da sabatina da Eugênia Lima, do PSOL. Olha, eu confesso a você, me perdoe, professor Guilherme, que é conterrâneo da Eugênia, eu esperava um pouco mais. Por que, Vinícius, você esperava mais? Ora, se você pega a Luísa Erundina, do PSOL em São Paulo, num debate, ela vai deixar uma frase de efeito ali que vai repercutir, que vai gerar meme. Estou dando um exemplo da Erundina, mas você pega o Guilherme Boulos, do PSOL, eles têm o próprio João Arnaldo, eles têm uma característica que os mais radicais chamam de lacração. Deixa ali uma frase de efeito que vai repercutir e que vai gerar um meme, que vai... A gente tem agora no Piauí, né? Teve uma candidata ao governo do Piauí, que na primeira semana você quer... Exatamente, nós estamos falando disso. Isso não aconteceu. É muito firme nas suas ideias, muito convicta, como o professor Guilherme falou dessa questão da renda básica, mas faltou uma pitadinha de PSOL na Eugênia Lima. Se ela tiver ouvido, nos perdoe, não deve gostar dessa colocação, né? Mas faltou uma pitadinha de PSOL que eu acredito que o João Arnaldo trará. Justamente, eu já fiz essa pergunta nesse tom, porque eu senti ela muito branda, eu senti ela muito calma, assim, pouca, não sei se a palavra seria agressiva, porque eu acho que a palavra agressiva também muito dura. Mas eu senti ela pouco incisiva, eu acho que eu cheguei. Exatamente, acho que a palavra certa é essa. Quando a gente perguntou da atual formação do Senado, ela falou do Jarbas, ela falou do Fernando Bezerra Coelho
E eu deixei ela respondendo. Aqui em Pernambuco ela falou de Jabas Fernando Bezerra, aí foi para Brasília, falou do atual quadro de lá. Eu digo, sim, minha querida. E Humberto Costa? A gente tem Humberto aqui também. Sua opinião de Humberto? Aí ela disse, Humberto dentre os dois é o que vota mais junto ali ao trabalhador, mas precisaria fazer mais também. Acho que foi basicamente isso. A entrevista da Eugênia poderia ter rendido bem mais, na minha opinião. 11 horas e 38 minutos, estamos ao vivo, repercutindo as sabatinas da Salgueiro FM com os candidatos ao Senado. Em nome de Alfa X Concursos, aqui a aprovação no ENIT, o doutor Rafael Vinícius, cirurgião dentista, e Santé, Plano Assistencial em Saúde. Vamos falar do último sabatinado ontem, o Gilson Machado, do PL, ex-ministro Gilson Machado, está na chapa com o Anderson Ferreira, né, um dos principais apoiadores do presidente Bolsonaro. E aí o que eu disse de Tereza Leitão com o Gilson Machado é a mesma coisa, só que é ao contrário, né? Gilson apoia o presidente e critica, usando realmente a polarização que tem sido o tom, principalmente do PT e do PL nesse momento, a polarização, né, nesse caso, inverso, ele apoiando o presidente e criticando o ex-presidente Lula. Foi por aí mesmo, Vinícius Oliveira? Você já está na posição, permaneça. Soubesse, eu tinha passado o microfone para lá. Que descuido, viu? Olha, o candidato Gilson Machado, ele é muito conhecido nas suas entrevistas, nas suas redes sociais. Sem querer interromper, mas já interrompendo, ao contrário também da Eugênia Lima, ele é muito incisivo. Ele é muito incisivo, até nas horas que não precisam ser incisivo. Isso aqui é mármore, não precisa provar para ninguém que isso é mármore. Então eu não preciso dizer nem mostrar na live. Meu computador está em cima de uma mesa de mármore, isso é lógico, né? Então até quando não precisa ser incisivo, o Gilson é. Mas é uma pessoa que tem apoiadores, inclusive em Salgueiro. A fala dele foi muito importante para este público que aguardava ansiosamente. Porque, por incrível que pareça, estava ali caladinho, mas estava ouvindo. Depois chegou à nossa redação essas informações. Eu acho que a entrevista com o Gilson também poderia ter rendido mais. Mas aí, Darlan, você que faz transmissão esportiva, sabe que quando a gente faz algo à distância ou via tecnologia, às vezes acontece tudo às mil maravilhas. Às vezes a coisa não acontece. Nós tivemos uma dificuldade na transmissão, com a ligação do candidato ao Senado pelo PL, com Gilson Machado. Então, não estava tão audível quanto as outras. E eu acho que isso atrapalhou um pouco o desenvolvimento da entrevista, a desenvoltura da entrevista e, principalmente, a interpretação dos nossos ouvintes. É algo que foge do comando da campanha de Gilson, é algo que foge do comando do jornalismo da Salgueiro FM. A linha estava ruim e fugia do nosso domínio também de Gilson. A gente queria que saísse tudo das mil maravilhas, né? Mas eu acho que a interpretação soou um pouco ruim. Teve um momentinho no final, o Gilson não é referência de elegância, né? Ele é um homem povão, ele é um homem popular, às vezes até como doido, mas ele não se preocupa muito com a liturgia da coisa. E faltava ali, acho que já tinha batido os 40 minutos, e ele de forma extremamente deselegante disse, olha, deu 40 minutos, eu tenho que desligar, que eu estou aqui no meio de uma caminhada. E começou nas considerações finais, e aí sim, com elegância, a Jeane Cardoso precisou interceptá-lo. Eu acho que os pontos da entrevista de Gilson, a análise de conteúdo eu vou deixar para o professor Guilherme, mas esses interpéries e esses bastidores é importante a gente contar para que as pessoas estejam contextualizadas, né? Exatamente. E transparência é tudo, né? Você já sabe. Aí o Antônio da Silva Neto está aqui, mandou uma mensagem dizendo: bom dia, que a gente estava falando da Teresa, já o Zé Machado, não esquece, o Gilson Machado, né? Ele botou Jailson para Gilson Machado, não esquece o PT. O José Ribeiro botou aqui, grande bate-papo sobre política, parabéns. Então, agradecer o José Ribeiro e o Antônio Silva pela mensagem aqui na live do Facebook. A gente está ao vivo também no blog do Vinícius Oliveira no Instagram. Professor Guilherme. Eu estava acompanhando a entrevista, a questão do áudio também foi muito delicada, porque o candidato estava em deslocamento, então isso dificultou. Mas como a gente, é sempre bom estudar o candidato, a gente sabe qual é a verdade que ele vai seguir. Ele segue uma linha
semelhante a de Bolsonaro, ele foi ministro do turismo, presidente da Embratur, então ele segue muito o pensamento. Porém, ele está mostrando um tipo de político que poucos conhecem. Gilson Machado, eu fiquei sabendo por intermédio de um amigo meu, que ele fez questão de dizer uma situação que muitos reclamavam numa determinada localidade, e Gilson foi bem enfático. Ele disse: você me dê 20 minutos que eu retorno para lhe dizer. Ele retornou explicando os entraves. Ele constrói uma imagem de ser um político distinto, povão, certo? Mas ele se atrela muito à imagem de Bolsonaro. Nem o próprio Anderson ele consegue se atrelar tanto, porque você pode ver, ele segue uma linha, e eu estava vendo um vídeo onde Bolsonaro chegou, falou com todo mundo, falou com o Anderson, falou com a vice Isabel Urquiza, também de Olinda, conheço, e com o Gilson o tratamento foi diferente. Do mesmo jeito, se abraçaram, riam, falaram do mesmo jeito, do mesmo tipo. Então, essa construção da imagem de Gilson é justamente essa, a imagem de ser o candidato de Bolsonaro, com o mesmo pensamento, com a mesma forma de falar, com a mesma prerrogativa que o nosso companheiro ali falou, que ele não esquece do PT, e tanto foi que no mesmo dia, no final da tarde, teve uma sabatina, que ele olhou para a candidata Tereza e disse: candidata, eu duvido a senhora me dizer, se a senhora me disser isso que a senhora está falando, comprovar, eu retiro minha candidatura agora. Agora, se não for, a senhora retém a sua. Então isso aí mostra como é o temperamento dele. Ele é uma pessoa calma, empresário, mas só que quando ele foi para a política, ele migrou para a política, ele mostrou um temperamento mais agressivo, mas ele soube manter a elegância, principalmente no final, mas aquela questão dos 40 minutos que ele estava no meio da caminhada pedindo para cancelar, foi o ponto negativo da entrevista dele. Ainda sobre Gil, só um complemento. Vinícius Oliveira, em nome de, enquanto o Vinícius se prepara, em nome de Atel Telecom, com promoção, olha, 600 mega por R$ 89,00 é na Atel Telecom. Alan Placas e iFood, baixa iFood no seu celular e tenha as melhores empresas de delivery da região. Bar Restaurante dentro de Salgueiro é com a iFood. Vinícius Oliveira. Importante a gente salientar também sobre essa questão de agregar o nome do Gilson à candidatura do presidente Bolsonaro. E eu vi um vídeo esta semana em que ele dizia: olha, minha gente, nós estamos chegando numa reta decisiva e eu sou o senador do presidente Bolsonaro. Mande esse vídeo. Não era um vídeo trabalhado, não era um vídeo de assessoria, era um vídeo de uma pessoa que muito natural, muito normal, do telefone. Mande para que as pessoas saibam. Ou seja, pelo vídeo, a gente entende que ele ainda tem uma preocupação do nome não estar conhecido em todo o estado como senador do presidente Bolsonaro. E a gente observa assim, nessa fala que vocês fizeram, a gente vê um protagonismo muito grande do Gilson, até em relação ao próprio candidato ao governo do estado, né? Ele é muito protagonista. Esteve em Salgueiro, disse que locutor não teve trabalho. Num evento que teve entre os bolsonaristas, a ala mais bolsonarista no Hotel Plaza, o Gilson pegou o microfone, fez a locução e se agarrou com a bandeira do Brasil e fez aquela forma Gilson de ser. Então acho que é algo que a gente começou saudando o salgueirense, que a gente sabe que ele tem uma relação de amizade. Saudou o empresário Ailton Souza, Gilson dono de banda, Ailton também, saudou o Batista Lima, né? Então ele já chegou dizendo assim: olha, eu não sou nenhum estranho, eu tenho uma relação com a cidade. Cada um usa as suas armas e o Gilson é um candidato bem caricato mesmo. Ele veste a figura do bolsonarismo de maneira firme e o grupo se enxerga no Gilson, né? Se sente representado. Em nome de... Deixa eu falar aqui mais dois pacientes para a gente ir para um tema que o Ferreirinha passou aqui, que eu vou pegar a sua pergunta aqui, viu, Ferreira, para botar na pauta. Em nome de Farmabela, farmácia de manipulação, Devassa, cerveja puro malte, seja um representante da distribuidora Grande Sertão, é só você ligar o 3871-1071. Wilson Pizza Forno a Lenha e Rocha Material de Construção. O Ferreirinha disse a seguinte mensagem